Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com uma terça-feira muito agitada nos bastidores de São Januário, se tratando, é claro, de reforço para a próxima temporada. A gente vai trazer todos os detalhes no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Rossi, que agora há pouco anunciou a sua saída do Bahia. Ele tinha contrato até o final do ano que vem, mas acabou rescindindo o contrato com o clube. Vamos falar também sobre Jorge Recalde, o atacante paraguaio, está muito perto também do Vasco da Gama. O seu empresário e ele teriam uma reunião hoje com a diretoria para definir a situação contratual entre as duas partes, e dependendo de como vai acontecer, o Jorge Recalde pode entrar na justiça contra o Olímpia. Além dele, falar também sobre lateral direito. Parece que o Vasco já definiu um lateral direito para a próxima temporada, e esse nome pode ser o Rainer, mais um jogador vindo do futebol nordestino, dessa vez do Sport. Tem passagens também pelo Cuiabá, um bom jogador. Além deles, muitas outras novidades. Saída de Leandro Castan, Daniel Amorim não renova com o Vasco, falar sobre Luiz Amarília. Então o vídeo está repleto de notícias importantes para você. Se está chegando pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição, torcedor, é importantíssima para o nosso crescimento, pois sem ela a gente não consegue crescer. Então se você já nos acompanha, se inscreva, ativem o sininho de notificação, deixem também o seu like aqui embaixo e o seu comentário para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar. Aliás, deixe o seu comentário aqui sobre o que você vem achando dessas movimentações do Vasco da Gama se tratando de janela de transferências, e ativem o sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar cheguem até você. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, a gente vai tentar ser bem resumido, porque tem muitas notícias no vídeo de hoje. Eu quero iniciar falando sobre Castan e Vanderlei, dois jogadores que estiveram nesse último elenco de 2021, dois jogadores que infelizmente não foram bem, principalmente o goleiro Vanderlei, porém tem problemas no contrato. O Vanderlei, de fato, tem um contrato com o Vasco até o final desse ano, mas o Alexandre Pássaro fez ali um contrato com ele muito complicado, pois tinha metas a serem batidas, jogos, defesas, titularidade, e o Vanderlei conseguiu bater todas essas metas, fazendo com que automaticamente seu contrato venha a ser renovado até o final de 2022. Então o Vasco está passando por esse processo burocrático muito complicado. O Vanderlei quer fazer com que seus direitos prevaleçam, o Vasco não quer a permanência do atleta para a próxima temporada. Isso pode acabar dificultando, até porque o salário do Vanderlei é considerado alto para um time de Série B. Com relação ao Castan, o Castan tem uma situação muito parecida. O Castan tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem e o Vasco deve dinheiro ao Leandro Castan. As duas partes chegaram a um acordo que não tem clima para ano que vem. O Castan permanecer no Vasco, né? O Castan quer sair, o Vasco não quer a permanência do atleta, mas o Castan quer os seus direitos e o Vasco não está cedendo. Então isso também está complicando. As duas situações tão semelhantes com relação a essa rescisão contratual, mas de fato vamos esperar. Eu rapidamente vou dar minha opinião. Vanderlei não tem condições. Eu, Lucas, acho que se trazer um zagueiro bom para jogar ao lado do Castan, ele pode render mais. O problema de fato é o clima, que não tem mais como para o zagueiro, capitão, permanecer para a próxima temporada, mas vamos aguardar para ver como vai se desembrulhar essa situação durante a semana. Com relação a outro, dessa vez a situação do Daniel Amorim. Tivemos novidades envolvendo a situação do atleta ontem na parte da noite. A notícia que a gente teve, a informação que chegou é que Daniel Amorim não renova para a próxima temporada. O Vasco realmente queria a permanência do jogador, o Daniel Amorim gostaria de permanecer no clube, inclusive o presidente do Tombense, clube que detém os direitos econômicos do jogador, se posicionou dizendo que não haveria problemas caso o Vasco quisesse a renovação do empréstimo com o atleta, mas o grande problema para não ter acontecido a renovação foi a situação financeira. O Daniel Amorim queria um salário maior, o Vasco não quis aumentar o salário do jogador e as duas partes não chegaram a um consenso. Com isso, Daniel Amorim retorna a Tombense, que será adversário do Vasco na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mesmo possui um contrato com o Clube Mineiro até o final de 2023 e deve permanecer por lá até esse ano. É claro, né, caso um outro clube não venha se interessar pela contratação do jogador. Eu acho que o Vasco poderia ir no mercado e trazer um jogador melhor que o Daniel Amorim, mas vamos esperar. Era um jogador importante para ser no reserva, entrando no segundo tempo, quando foi necessário no ano passado, sempre entrou muito bem, mas vamos ver quem o Vasco irá trazer para a vaga do jogador. Agora, o atacante titular do Vasco é o Thiago Reis, porque não temos outro dentro do elenco. Com relação a atacante, que deve chegar para a próxima temporada, Raniel. As notícias que a gente teve é que de fato falta apenas o anúncio. Ontem o jornalista Veneto Casagrande trouxe novidades sobre o jogador. A informação que a gente teve é que o Raniel inicia os trabalhos no Vasco no dia 3 de janeiro,
no dia que o elenco se reapresentará no CT Moacir Barbosa, os trabalhos já avisando a estreia contra o Volta Redonda no dia 23 de janeiro pelo Campeonato Carioca. O atacante tem contrato com o Santos até o final de 2023, chegará por um empréstimo ao Vasco e o mesmo terá o seu salário dividido, 50% Vasco, 50% Santos, 100 mil para o Vasco, 100 mil para o Santos. Além disso, o Vasco tem a opção de compra em cláusula contratual no final do contrato de empréstimo, avaliada no valor de 2 milhões de dólares, algo em torno ali dos 12 milhões de reais. Então, dependendo da situação, caso ele venha jogar bola, o Vasco pode exercer a opção de compra no final do contrato. Com relação a lateral direito, alguns vídeos atrás já vinha falando sobre isso, que o gerente de futebol do Vasco, Carlos Brasil, confirmou a chegada de um lateral direito para a próxima temporada, inclusive segundo o mesmo já estaria fechado. Ontem o Nino Paraíba saiu do Bahia. O Bahia foi um clube que caiu de divisão, então vai fazer uma limpa geral no elenco. O Rossi, que a gente vai falar já já, também teve seu contrato rescindido, e o Nino Paraíba, depois de 4 temporadas, saiu do Bahia. O Nino Paraíba, um lateral muito bom, chegou a ser capitão do Bahia em várias oportunidades, e ontem se despediu oficialmente em sua conta do Instagram do clube baiano. Em contato do jornalista Juan Lima, do Papo na Colina, com o agente André Castilho do Nino Paraíba, o mesmo foi perguntado se teria a possibilidade do Nino vestir a camisa do Vasco na próxima temporada. O empresário dele deixou bem clara a situação, que ele vai sentir o mercado, vai ver como está o mercado do Nino Paraíba no futebol brasileiro antes de fechar qualquer coisa. O Vasco não entrou em contato até o momento, mas ele deixou bem clara a seguinte mensagem: Vasco é sempre Vasco, baita clube, eternamente grato. Até o momento o Vasco não procurou, mas quem sabe o Nino Paraíba, estando livre no mercado, não pode ter o contato por parte do gigante da colina. Mas parece que o Vasco de fato já fechou a contratação de um lateral direito, porque ontem a apuração do jornalista Matheus Gilbert, do Colina Informa, uma página do Twitter, e também do Arena Cruz Maltina, as três fontes aí, né, encontraram que esse lateral direito deve ser o Rainer. Rainer é um jogador que tem passagem por Cuiabá, Bahia, Novo Horizontino, esteve no Sport nessa última temporada, um atleta aí de 1,78 m, de 26 anos, que tem um poder ofensivo muito forte. É claro, características diferentes, mas tem uma semelhança com o Riquelme, um lateral que tem um poder ofensivo muito maior do que um poder defensivo, um ala extremo, que joga com velocidade, bem do jeito que o Zé Ricardo quer fazer do Vasco na próxima temporada. O Zé Ricardo gostaria muito de trabalhar no 3-5-2, as informações que a gente tem, com 3 zagueiros, 2 alas que ataquem, mas saibam defender, 3 meio-campos, né, de muita qualidade também, e 2 atacantes fortes no ataque, que não sejam parados, mas que sejam bem móveis. E essa é a ideia do Zé Ricardo de jogo, e o Rainer se encaixa perfeitamente. Um lateral direito que se destacou muito no acesso do Cuiabá à Série A de 2020, não conseguiu ter espaço no Sport na última temporada, mas pode render. É um bom jogador, vi os jogos dele no Cuiabá em 2020 e realmente se fechar uma boa contratação de nível Série B. O Vasco também, além do Rainer, buscou a contratação do Vinícius, um atacante que esteve no Sport no Náutico, aliás, nessa última temporada, um bom jogador, foi inclusive falado em vários clubes de Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco esteve muito perto de fechar a contratação do atacante, porém a fama do clube no mercado de ser um mau pagador fez com que o Vinícius desse, logo quando ia assinar o contrato, passos para trás. Ele acabou inclusive fechando com o Goiás, clube que atualmente está na Série A do Campeonato Brasileiro. Então essa fama do Vasco no mercado está fazendo com que contratos não venham a ser fechados. E antes de entrar no assunto mercado sul-americano, trazer novidades sobre o Luiz Amarília e o Jorge Recaldio, eu quero falar sobre o Rossi. Hoje, na parte da manhã, por volta das 11 horas, o Rossi anunciou oficialmente a sua saída do Bahia. O que acontece? O Rossi tinha contrato com o Bahia até o final dessa temporada, porém tinha uma cláusula contratual lá no contrato que o Rossi assinou com o Bahia, que dependendo de metas, algo muito semelhante ao Vanderlei, o contrato dele iria ser renovado automaticamente até o final de 2023. Isso praticamente estava certo. O Rossi iria renovar o seu contrato, fez uma boa temporada pelo Bahia, a torcida do Bahia gosta do Rossi, porém o Bahia caiu. O Rossi tem um salário de 300 mil reais no Bahia. O Bahia não tem condições de permanecer pagando esse valor ao Rossi numa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, com isso, os dois clubes se acertaram, o Rossi não vai permanecer na próxima temporada. Com relação ao Vasco, o atleta sempre demonstrou desejo de jogar no Vasco novamente, e o Vasco tem uma dívida com o jogador. Algo muito semelhante ao que aconteceu com o Nenê nessa temporada, pode sim ocorrer com o Rossi na próxima. O Vasco tem uma dívida com o atleta, o Vasco faz um acordo com o jogador, vai pagando as dívidas mensalmente ao lado do salário. Vamos esperar
Vamos aguardar. Até o momento não houve posicionamento do Vasco, até o momento não houve posicionamento do empresário do Rossi, nem muito menos do mesmo Rossi. Mas durante as entrevistas que ele deu algum tempinho atrás, deixa bem evidente que se depender somente do atleta, ele já estaria vestindo a camisa do Vasco novamente na próxima temporada. Um bom jogador estilo que o Zé Ricardo gosta de ter, rápido, com velocidade e jogador principalmente com muita característica da Série B do Campeonato Brasileiro. Garra, vontade, força e espírito de vascaíno. Isso que será importante para o Vasco fazer uma boa temporada no ano que vem. Vamos esperar, vamos aguardar, mas é um jogador que atualmente está livre no mercado e não tem, infelizmente, muito mercado aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, com relação ao mercado sul-americano, primeiramente, Luiz Amarídia. As notícias que a gente teve hoje é que, de fato, o Nacional do Uruguai, clube também forte no futebol sul-americano, vai fazer a última proposta pelo atleta paraguaio. O Nacional e outros vários clubes disputam pela contratação do jogador e o Nacional vai fazer uma proposta pelo atleta. Os uruguaios prometem surpreender o jogador nessa última cartada aí com relação à proposta financeira. O Vasco é de fato o destino preferido do Luiz Amarília, quer vestir a camisa do Gigante da Colina na próxima temporada, mas ainda aguarda a resposta do Vélez Sarsfield, que detém os direitos econômicos do atleta. Se o Vélez vai querer emprestá-lo para o Vasco, vai querer vendê-lo agora para o Nacional do Uruguai ou vendê-lo para o futebol estadunidense. Vamos esperar, a situação deve ser resolvida hoje e na parte da tarde a gente faz um vídeo contando a situação do atleta. E para finalizar, Jorge Recalde, ou como também é conhecido, é o Polo Recalde. O Jorge Recalde está no Brasil, curtindo férias com a sua família, está atualmente em Balneário Camboriú, e ontem tivemos muitas novidades envolvendo o atleta. Só passando para lembrar que o Jorge Recalde gostou muito da proposta do Vasco e aguarda apenas a sua saída de maneira formal do Olímpia para, se não for para o Vasco, ir para outro clube. Ele não tem o desejo de permanecer no futebol paraguaio nessa próxima temporada. O Jorge Recalde é um atleta que atualmente sofre aí de dívidas por parte do Olímpia. O Olímpia tem uma dívida de quase 6 milhões de reais com o Jorge Recalde. Ontem o Olímpia pagou vários salários de jogadores. O Olímpia não pagava salário desde junho desse ano, então pagou vários salários de fato ontem, colocou alguns jogadores inclusive em dia. O Regis Marques, empresário do jogador, através do seu Twitter falou sobre isso, agradeceu ao presidente do Olímpia, e o Olímpia vai fazer uma força nesses próximos dias para tentar fazer com que o Jorge Recalde permaneça no clube paraguaio. O empresário Regis Marques ontem disse que o presidente rejeitou essa proposta do Vasco pelo atleta. Essa informação aí foi do setorista do futebol paraguaio Álvaro Aponte. Com relação às negociações, a informação que a gente teve aqui hoje, o empresário do Jorge Recalde, do Martins Silva, do Raul Cáceres, do Matias Galarza, tem vários jogadores dentro do Vasco ou com passagens pelo Vasco, vai ter uma reunião com a diretoria vascaína para definir a situação do atleta. Ele estaria vindo para o Rio de Janeiro e provavelmente vai se reunir para decidir sobre o futuro do Jorge Recalde. O atleta também está no Brasil, então essa semana promete sobre a definição do jogador, se virá ou não para o Gigante da Colina no ano que vem. É uma oferta importante do Vasco pelo atleta, o atleta quer jogar e o Regis Marques deixou bem claro em informações, em entrevista ao Unicanal, um canal aí da imprensa paraguaia, que essa proposta feita pelo Vasco é boa, mas interessa muito mais ao Jorge Recalde do que ao próprio Olímpia. Então, vamos aguardar. Se depender do Jorge, ele já estaria fechado com o Vasco, mas dependendo do Olímpia, não quer liberar, pois é um excelente jogador. Um paraguaio, jogador sul-americano, com raça, vontade, participação em todos os jogos do Olímpia na temporada. Então vai ser uma grande ausência caso venha fechar com o Gigante da Colina. Jorge está mediando a situação da parte financeira. O Olímpia pediu inicialmente, o Jorge, aliás, o Regis Marques pediu inicialmente que o Olímpia arque 20% da dívida milionária de 6 milhões que o Olímpia tem com o Jorge Recalde. Essas foram as novidades envolvendo a situação do Regis com o clube. O jogador já apontou o desejo de deixar o Olímpia na próxima temporada. O Olímpia quer a permanência do atacante e deseja fazer aí o pagamento dos débitos que tem com o atleta. Até o momento nada aconteceu e se permanecer desse jeito, com o desejo do Jorge Recalde de vestir a camisa do Vasco, o Olímpia não pagando, não liberando, pode ter aí uma entrada na justiça por parte do jogador para conseguir a rescisão, a liberação e fechar com o Vasco para o ano que vem. Vamos esperar, mercado agitado, muitas novidades, muitas notícias e todas as informações aqui no canal do Gigante. Então, se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Muitas novidades, mercado agitado e hoje 6 horas a gente retorna com um novo conteúdo. Perdão aí pela hora, a gente não conseguiu soltar um vídeo cheio, um vídeo mais cedo, aliás, tem muitas novidades, então realmente a gente não conseguiu postar o vídeo às 11 horas, mas amanhã a gente já retorna com o horário normal aqui no canal. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações
vascaína.